Muito boa noite a todos. Muita alegria a gente estar aqui novamente, nessa casa que tão bem nos acolhe, seja no aspecto material, seja no aspecto espiritual. Muito bom que a gente consiga estar dando importância para aquilo que realmente tem importância nas nossas vidas. Hoje nós somos chamados a conversar sobre a nossa relação com Deus, com os chamados para a espiritualidade. Esse livro, Vinha de Luz, é o livro que a gente usa para fazer as nossas participações, autoria espiritual de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. É um livro que a gente recomenda porque ele explica de uma maneira rápida e profunda inúmeras passagens do Evangelho. Em cada livro da série, são 5 livros, cada livro mais de 180 passagens, e a gente há muito tempo está necessitado de Jesus, está necessitado de entender Jesus, porque nós temos tido já muita convivência com a figura de Jesus, mesmo com as palavras de Jesus, mas se a gente não souber entender, vai ser mais ou menos como ter uma ferramenta, mas não saber consertar. Se der uma ferramenta de automóvel para mim, por exemplo, não vai adiantar nada, porque não vou saber o que fazer com ela. A ferramenta para as nossas vidas continua sendo o Evangelho de Jesus, mas tudo indica pela nossa vida que a gente ainda tem precisado aprender a usar essa ferramenta. É como se a gente estivesse há muito tempo preso e com a chave da prisão, chave da cela na nossa mão, lamentando, brigando com a vida, brigando por estar preso, mas a chave está na nossa mão. O que será que acontece com a gente? Não é à toa que nós temos tido dificuldade para nos encontrar através da palavra de Jesus, porque sempre houve muitos empecilhos. Até hoje você pega uma Bíblia, pega o Novo Testamento, e as impressões são as mais variadas. Quem não tem muito hábito da leitura, pega o livro, já vê a letra miudinha, as páginas finas, começa a ler, já tem palavras que nunca ouviu falar. Todo ele, o Velho e o Novo Testamento, na segunda pessoa do plural, que é o vós, que caiu quase em desuso. Se nós tivéssemos que escrever em voz, a gente ia ter muita dificuldade para saber a conjugação verbal de todas essas partes. E tudo isso vai nos afastando. Todos nós, nessa vida, talvez, mas certamente em várias outras vidas, nós tivemos sendo orientado por um cristianismo que falava que a gente não podia ler a Bíblia, e se lesse não podia interpretar, porque a interpretação era exclusiva do sacerdote. Já ler a Bíblia já era difícil, porque era toda escrita em latim. O sacerdote fazia a missa de costa para o público, e a interpretação não era franqueada, não era passível da gente fazer, mas a gente tinha apenas que seguir a interpretação que era dada pelo sacerdote. Tudo isso foi de alguma forma afastando a igreja do povo, foi afastando Jesus do povo, e as estratégias que foram usadas para esse afastamento foram as mais diferentes. Por exemplo, no início, o Evangelho e a organização cristã não tinha chefes, tinha pessoas que desempenhavam funções, mas não tinham donos, não tinham chefes, não tinha uma hierarquia como depois foi montada. E a hierarquia foi uma das maneiras de afastar realmente Cristo e a mensagem cristã da gente. A luta pelo poder, que é marcante na igreja, hoje você vê filmes, Código da Vinci, etc. Você sabe de inúmeros grupos de poder que foram formados dentro do cristianismo e que eles brigam entre si
durante os conclaves, durante os sínodos, durante a escolha dos papas. As coisas são sempre fruto de disputa de poder. Por muito tempo, a igreja era a organização política mais importante da Europa. E tudo isso fez com que entrasse muito luta de poder dentro do cristianismo. É uma questão muito séria. Ainda hoje, o Papa Francisco, que é uma figura que nos inspira bastante simpatia, tentando, como é que a gente pode dizer, descongelar, né? Botar um óleozinho na máquina para ficar menos rígida, como tem sido até agora. Ele enfrenta muitas dificuldades. Uma das grandes dificuldades, que é uma outra maneira que foi usada para afastar o cristianismo do povo, foi o dinheiro. O Banco do Vaticano foi objeto de muitas denúncias, de desvios, de uma série de coisas assim. E isso também mostra às pessoas, puxa, mas não era para ser de Deus? Mas é só no catolicismo que tem desvio de dinheiro? Infelizmente não. A gente vê isso também dentro do protestantismo. Pastores sendo pegos com sacolas e sacolas de dinheiro, desviando para comprar palácios, para comprar as suas coisas. E a pessoa que olha de má vontade isso fala, olha só, a religião é uma ilusão, é feita só para enganar os trouxas. Quanta gente não fala isso? Quanta gente não fala isso? Aí o mais desavisado de nós pode estar falando, ainda bem que é nas outras religiões, né? Só no catolicismo tem distorção, só no protestantismo que tem, ainda bem que não tem no espiritismo, né? Pois é. Você entra no espiritismo e conhece um pouco da organização do espiritismo, você fala assim, por que além da federação tem a USE, tem a aliança, tem um monte de órgãos que coordenam o espiritismo? Por que tantos? Por que vocês acham? É a disputa, é a vaidade humana, é a disputa por poder do mesmo jeito. Será que a gente pode dar de dedo nas disputas e nas seitas e partidos do catolicismo, se aqui também existem seitas e partidos que disputam também entre si? Mas não existe o desvio de dinheiro. Existe, gente, existe. Tem médium, alguns médiums muito famosos, que eles não se dizem espíritas, falam que eles são espiritualistas independentes, mas como o filho da C.B. Gasparetto, que fala abertamente que quer enriquecer com a mediunidade dele. As distorções, elas existem onde existe ser humano. E os escândalos de ordem mais humana que existe dentro do cristianismo? Cada vez que um desavisado ouve falar de um padre pedófilo, como é que isso cai na alma das pessoas? Um padre pedófilo. Não é para destruir a ideia da pessoa que não tem muito conhecimento, porque muita gente confunde o Cristo com os cristãos. E tem uma diferença enorme entre eles. Gandhi, Mahatma Gandhi, uma grande alma, um grande apóstolo do amor e da não violência no mundo, ele falou assim, amo o Cristo, e ele era hindu, hein? Amo o Cristo, temo os cristãos, porque há uma grande diferença entre o Cristo e os cristãos. É claro que isso também acontece em outras religiões. Buda renegou todo o poder e todo o dinheiro do seu pai, que era um grande rei. E hoje você vai num templo budista, você vê um monte de dourado, um monte de andares e andares e cores e tudo bonito, muito dinheiro gasto ali. Onde está a simplicidade do Buda? E nas catedrais, onde está a simplicidade de Jesus? Alguém entra numa catedral cheia de, né? Você vai, mesmo nas igrejas de Salvador, Ouro Preto, eles ficam estimando quantos quilos de ouro tem em cada altar.
De vez em quando as igrejas são roubadas nas suas imagens para o comércio clandestino de imagens. O Museu de Arte Sacra de Santos foi roubado recentemente. Isso tudo são maneiras em que os inimigos de Jesus têm usado para denegrir o próprio cristianismo. E isso acontece desde muito cedo. Você lê lá nas cartas de Paulo, e ali ele tenta apaziguar conflitos lá desde o cristianismo primitivo. Fica claro que ele tenta falar assim, por exemplo, tem um momento que ele fala: gente, não briguem entre si, nós somos um corpo, nós somos o corpo do Cristo. E no corpo do Cristo é ridículo um braço falar eu sou melhor do que o outro, ou o cérebro falar eu sou mais importante que o coração. Por quê? Porque sem o estômago, sem o coração, sem o cérebro, sem o fígado, qual é o mais importante? Se eu quiser arrancar um desses órgãos de você, qual você vai optar? Nenhum, porque todos eles são vitais. Nós somos o corpo do Cristo. E a gente precisa entender, conhecer essa luta que as trevas vêm travando há muito tempo contra o Cristo. E elas não travam apenas num campo maior, no campo das religiões. Elas travam também nas nossas vidas. Ou não travam? Não tem perseguição contra o cristianismo na tua família? Ou todo mundo é bem religioso, todo mundo é dedicado à mensagem do amor na tua família? Se for, meu amigo, olha, você é uma exceção, porque na maioria das famílias há uma perseguição para quem se devota, para quem busca redirecionar a sua vida por uma lógica cristã. Por quê? Porque é claro que a lógica do mundo materialista, a lógica do dinheiro, não é a mesma lógica do Cristo. Um líder que não tinha uma pedra onde encostar a cabeça. Se eu falasse para vocês assim, quem seria nos tempos de hoje uma pessoa que não tem emprego, que não tem residência fixa e que passa a vida toda andando a pé de uma cidade para outra? Que seria isso? Um mendigo, um andarilho. Só não seria um mendigo porque eu não falei que ele pedia dinheiro para as pessoas. Mas a vida que o Cristo levou, e a vida que Buda levou, é a vida de um andarilho, a vida de uma pessoa sem posses, sem roupas chiques, mesmo que as imagens de Jesus por aí nos altares tenham dourados. Eu já vi até imagem de Francisco de Assis com a túnica com dourado no canto. Eu falei, como que o pobrezinho da Úmbria vai ter dourado? E eles põem dourado no Cristo para justificar os dourados dos cofres, das catedrais, das pedras preciosas. Tudo isso afasta a gente das religiões, mas isso também se repete na nossa história. Na história das famílias, a disputa de poder, como existe entre bispos, entre as diferentes seitas dentro do catolicismo, existe dentro das federativas do espiritismo, dentro das diferentes correntes do protestantismo, existe também na casa da gente. Porque uma pessoa certamente na tua família é católica, outra pessoa certamente é evangélica. E se você for sensível, perceber nas entrelinhas, há uma disputa. Qual é a melhor religião? Um querendo dar de dedo no outro. E cá entre nós, todo mundo tem telhado de vidro. Tem ou não tem? Todo mundo tem telhado de vidro. Porque onde tem ser humano tem distorção. Infelizmente tem. Mas a ilusão que a gente precisa desfazer dentro disso tudo é que o Cristo é maior que tudo. Mesmo que os padres, mesmo que os médiuns, mesmo que os pastores distorçam pelo seu exemplo, pela sua pregação de conveniência, dê para a igreja que você estará dando para Deus. Quando foi que Jesus falou isso?
Quando ele se defrontou com uma pessoa pobre, ele falou assim: vá para sua casa, venda tudo, dê aos pobres, eu estou frisando, dê aos pobres, vem e me segue. Ele falou isso para o moço rico. Ele falou para pagar o dízimo? Quando foi que Jesus falou para pagar o dízimo? Quando foi que Jesus falou que precisava manter uma estrutura pesada, cheia de ouro, cheia de complexidade, como os megatemplos? Ah, mas não tem centros grandes, centros que são cheios de coisa? Tem. Outro dia estava o Bacelli falando numa palestra, que assim que Chico foi para Uberaba, ele frequentou um centro espírita, mas ele deixou aquele centro quando o pessoal resolveu colocar ar-condicionado. E aqui Chico não tem essa aura de a verdade absoluta. Chico é um ser humano como outros qualquer. Eu tenho certeza que alguns centros que têm ar-condicionado, nem por causa disso são distorcidos, perdem o valor ou qualquer coisa assim. Ah, então a gente não devia ter o ventilador também? Não sei. Não sou a palma do mundo, mas eu quero dizer para vocês como Chico Xavier cultivava a simplicidade. Como é importante a gente não fazer a religião ficar pesada. Porque conforme você vai fazendo a religião ficar pesada, os pastores, os líderes ficarem pesados, o que acontece? Você precisa de mais dinheiro para manter a máquina do que para servir. E Jesus falou que o cristão se conheceria pelo amor que tiverem uns pelos outros, pelo serviço que prestarem. E que fica muito parecido com o governo. Para onde vai a maioria do dinheiro para o governo, dos impostos? Vai para saúde, educação, vai para habitação, vai para assistência? Claro que não. É quase tudo para custear aquele bando de gente que, infelizmente, muitos deles não prestam serviço, não servem, não são úteis para a coletividade. Agora, se a religião tiver os mesmos vícios de governo, para onde vai? E essa visão, mais uma vez, essa visão maior deve servir para a gente. Porque se você tem gente que torna a vida do religioso muito cara. Hoje você vai em algumas religiões, vê alguns seguidores e fala a prioridade deles é trocar o carro. É muito importante trocar o carro porque todo mundo na igreja dele está com um carro melhorzinho. Mas será que isso é que mostra a cristandade? Será que ter um terno novo, ter uma roupa melhor para vir até uma casa de oração é o que mostra se você é realmente um cristão? Quando você está em casa tentando chamar uma pessoa para uma casa de oração, se você, nos teus valores, na tua prática, não exemplificar nem o esforço por seguir as diretrizes e o exemplo de Jesus, qual é a autoridade que você vai ter para tentar convencer uma pessoa até vir a uma casa de oração? Se você ainda for daqueles religiosos que falam que são cristãos, mas que estão em busca da promoção, do dinheiro, da exploração, mentem, falam... Gente, a maior propaganda que tem de uma casa de oração, se você tem esse problema de como convencer, como ajudar uma pessoa a buscar espiritualidade dentro da tua família, saiba que a grande estratégia para isso está no exemplo. Não tem nada mais forte que um exemplo. Os antigos falavam, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Você pode pregar para as pessoas, você pode falar milhões de coisas, mas se você não conseguir exemplificar não a pureza, não a santidade, porque isso, se fosse preciso ser puro e ser santo, então vão embora, vão abrir mão, porque não está na nossa capacidade. Jesus não prometeu paz na terra às pessoas puras e santas. Ele prometeu paz na terra aos homens de boa vontade.
Se nós tivermos boa vontade para com a transformação fundamental, para com a missão fundamental de qualquer religião e do cristianismo em especial, que veio para nos transformar, veio para mudar a nossa ideia de valores, para mudar as nossas atitudes, se você não tiver boa vontade para isso, se o teu foco for aparentar religiosidade, aí, meu amigo, você não convence ninguém. Você vai precisar desses argumentos. Não, eu já fui para lá, para o templo de seminário, já fui para lá e já troquei de carro, já consegui uma promoção. A menina que eu estava querendo namorar, já estou namorando. Gente, religião não é para isso. Nós viemos aqui com um único objetivo, ou devemos vir aqui com um único objetivo. Eu sei que o objetivo mais imediato são as crises, são as dores, as perturbações. Tem gente que tem muita dificuldade para dormir, tem gente que sente arrepio em lugar do dia a dia. Tem muita gente que está sofrendo muitas dificuldades com um filho drogadito, conflitos familiares, conjugais, etc. Mas essa é só a aparência da nossa necessidade. Porque todas as dores das nossas vidas vieram por decisões infelizes que nós tomamos. E aí elas depois, a cada ação corresponde uma reação. Você toma uma decisão infeliz, a reação vem em cima de quem? A pessoa resolve fumar desde cedo. Vai ter uma qualidade de vida pior na idade madura, por quê? É karma. Karma foi você que aprontou para cima de você mesmo. Eu só tenho marido ruim, sim, mas quem escolhe? Alguém te obrigou? Ora. Só tem prefeito ruim em São Vicente. E eles vêm de onde? De Marte. Ora, gente, a primeira tarefa de quem precisa se transformar é uma simples, mas muito séria e muito difícil da gente assumir. É a responsabilidade da minha transformação é unicamente minha. Não dá para falar que é por causa da sogra, por causa da mãe, porque o meu pai gostava mais do meu irmão do que de mim. Desculpa a gente arruma em qualquer lugar, mas enquanto você ficar atolado na desculpa, você não se transforma. Desculpismo, pena de si mesmo, isso não ajuda ninguém. Eu sei que aqui ninguém se queixa, não é verdade? A gente não se queixa de nada, não é verdade? Não é verdade. A gente se queixa muito, a gente adora achar um culpado para os nossos problemas. Está cheio, todo mundo é culpado, menos a gente. Enquanto a gente cultivar esse tipo de ideia, nós não teremos problema. O problema não será nosso, portanto nós não temos como enfrentar. E quem não tem problema, não tem solução. Quem bebe umas biritinhas, mas acha que para a hora que quiser, apesar de estar dando vexame, apesar de beber todo dia, apesar de estar arrumando conflito no trabalho, sendo desempregado, conflito com os filhos, conflito com a mulher, ele acha que para a hora que quiser. Ele vai solucionar? Ele vai melhorar enquanto ele achar que ele não é alcoólatra? O primeiro passo da mudança é assumir: eu tenho um problema. A questão central da minha vida não está em ninguém fora. Não é a Dilma, não é o Billy, não é a sogra, não é o vizinho, não é a esposa. É difícil ouvir isso? Era tão cômodo a gente achar que sempre tem um culpado. Não é gostoso a gente achar que tem um culpado? Minha vida não anda por causa de fulano. Não tem aquele ditado que fala que cada vez que você aponta para alguém, um dedo aponta para alguém, tem 3 apontando para você? Isso é muito sábio. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Culpar o outro é coisa de criança. É coisa de criança. Só é adulto quem assume a responsabilidade sobre a tua vida. Está na tua mão.
Ah, mas precisava que a gente tivesse melhores dirigentes, precisava que as pessoas me dessem mais valor, precisava que eu tivesse mais salário, Gente do céu! No Espiritismo, se você estudar e estude, tem grupos de estudo nas casas, tem leituras importantes, acompanhe isso. Se você, assim que você entender, tiver as primeiras noções do Espiritismo, você vai saber o que é programação reencarnatória. E programação reencarnatória, em linhas gerais, ninguém nasce sem um plano. E esse plano não é para inglês ver, não, é plano sério. Nesse plano está organizado que corpo você vai ter, que tipo de doença principalmente vão acontecer na tua vida, em que época da vida, que filhos você vai ter, que pais você vai ter, em que cidade você vai nascer, que classe social você vai ter, que talentos principalmente vão estar aflorados nessa vida. Tudo isso é meticulosamente planejado. E aí vai o mau aluno e pergunta assim: ah, não, mas tudo isso é problema. Não, isso não é problema, isso é solução. Isso é remédio. Até a nossa doença não é mal, é remédio. A grande saída que o Espiritismo tem, apesar de vocês virem aqui e receberem assistência dos amigos espirituais e ter as vossas dores amenizadas, isso é muito importante, mas não é o principal benefício de uma religião. O principal benefício de uma religião é tirar a gente desse chão que a gente está afundado e colocar a gente um pouco mais alto e olhar a vida de um ponto de vista mais amplo. Nós precisamos olhar a vida de um ponto de vista maior, entender que não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que tudo tem uma razão de ser, que cada fato que nos chacoalha para ver se a gente sai desse torpor da matéria, dos sentidos, de viver só pro dinheiro, só pro poder, só para ser mais do que os outros. Nós podemos ser muito mais do que isso, e nessa época de transição planetária nós precisamos acordar. Se você continuar vivendo na ilusão da humanidade, na ilusão do imediatismo, na ilusão do dinheiro, na ilusão de querer ser melhor que os outros, você vai continuar naquela mesma matriz do conflito do ora eu prejudico os outros, ora os outros me prejudicam, e isso fica décadas atrás de décadas, maridos atrás de maridos, casamentos atrás de casamentos, trabalho atrás de trabalho, vidas atrás de vidas. A gente quer continuar embrenhado nessa armadilha? Nós somos livres, Deus nos ama em liberdade, mas no momento que você falar assim: eu quero abandonar esse padrão egoísta de viver, eu quero sair da competição para a cooperação, eu quero ver nos meus pretensos adversários, nos meus pretensos inimigos, lições de Deus que estão me mostrando os meus pontos fracos, para eu poder o quê? Me transformar, crescer, melhorar. É uma outra maneira. Então você vai ter, com o Espiritismo e com mais do que com o Espiritismo, com um olhar espiritual que você pode ganhar em diversas religiões. Tem ótimos pensadores, ótimos ajudantes, ótimos orientadores em diversas religiões. Se você aceitar esse convite de Jesus, que é o de verdade, você vai olhar a vida de outra maneira. Você vai ter os mesmos problemas. Amanhã, olha que promessa bacana para você. Você vai ter os mesmos problemas que hoje. Vindo bastante aqui na casa, sabe o que vai acontecer com a tua vida? Você vai ter os mesmos problemas. Então que adianta vir para cá? Adianta que a gente vai ter os mesmos problemas, mas vai olhá-los com outros olhos. Vai olhar as nossas doenças como processo de cura do espírito, vai olhar os nossos inimigos como chamamentos de Deus para a nossa transformação, vai olhar as nossas dores como incômodo, porque só quem está incomodado aqui se muda.
Se a gente não tiver incômodo nenhum, a gente não vai querer mudar para nada. E assim é que a gente é tocado para melhorar, desde que a gente consiga perceber nas dificuldades lições de Deus. Então, que a gente viva a partir de amanhã todas as dificuldades, mas que a gente busque em cada uma delas e se pergunte principalmente para o seu anjo de guarda: meu amigo, eu não estou entendendo nada. Eu quero saber o que Deus está querendo me dizer com isso. Todo lugar que eu vou, aparece uma pessoa desse jeito. Todo chefe que eu tenho é chato assim. Os conflitos domésticos, os conflitos conjugais, todos os nossos problemas trazem para a gente essa questão. É Deus falando conosco. É Deus nos chamando para a transformação. Eu não sei interpretar as dores de vocês. Estou mal e mal tentando interpretar as minhas. Mas se a gente não aprender com as dores, vai acontecer o que acontece com o aluno que não aprende. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. As dores só se repetem, os problemas só se repetem. Mas se você conseguir aprender com as dores, a grande promessa é a mesma com o aluno que estuda. Ele nunca mais vai ter que passar por aqueles mesmos problemas. Então que a gente estude as dores. Não basta sofrer para se melhorar. A dor por si só não melhora ninguém. Estudemos e aprendamos com as dores. Porque aí a gente vai entender porque é Deus falando com a gente. E ouvindo Deus, certamente a gente vai poder se transformar, que é o objetivo do cristianismo, que é o objetivo de Deus, que é o objetivo das dores estarem na nossa vida. Muito obrigado, gente. Obrigado.